Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. E, por sinal, é uma mensagem primordial, importantíssima para nós que somos cristãos, que é a armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que primeiramente Paulo começa assim nessa carta aos Efésios, no versículo 10, ele disse: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo ele já começou falando que nós precisamos ser fortalecidos no Espírito de Deus diariamente, para que nós possamos resistir às ciladas que o diabo vai colocar para nós. Porque nós temos dois inimigos aqui na terra. Dois inimigos. A nossa própria carne, que nós temos que lutar contra os nossos desejos impuros, nós temos que crucificar a nossa carne, né, para que o Espírito Santo de Deus governe os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e nós temos o inimigo, que é Satanás, que é o diabo, que ele vem o quê? Ele vem armando ciladas, para quê? Para nos derrubar, para nos fazer iludidos com as coisas desse mundo, para que nós possamos cair na concupiscência do nosso próprio coração. Então, aqui Paulo vem instruindo como nós devemos resistir esses poderes que vêm para nos dominar, para nos governar. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a palavra dele, porque não é um inimigo, são dois. É a nossa própria carne e o diabo. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, por isso que nós precisamos nos revestir do poder de Deus e diariamente, ser fortalecido no Espírito, que o Espírito Santo fortaleça o nosso espírito para que nós possamos ganhar as batalhas que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida. Primeiramente, ele fala assim, ele continua no versículo 12, ele diz: portanto, a nossa luta não é contra seres humanos. Ou seja, o inimigo que ele está falando aqui não é seres humanos, não é meu irmão, não é meu esposo, não é meu amigo, não é fulano, não. O inimigo que ele está falando aqui, nós não lutamos contra carne e nem sangue. A nossa luta não é contra, nós não podemos atacar as pessoas, nós não podemos atacar as pessoas. O inimigo, ele usa muitas vezes de pessoas para nos alcançar, para nos ferir, para nos machucar, para nos fazer diversas coisas conosco, né? Mas a nossa luta não é contra essa pessoa em si, é contra quem está atuando através dela. Por isso que quando nós descobrimos isso, fica muito mais fácil, nós conseguimos orar pelos nossos inimigos, né? Por quê? Porque quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos orando não por aquela pessoa que está sendo usada pelo adversário, para que ela possa se arrepender dos pecados dela, para que o Senhor Jesus possa transformar o coração dela e o diabo não mais falar na boca dela, e o diabo não mais usar ela para nos atacar, para nos destruir, para nos ofender. Aqui ele fala: os dominadores deste mundo, portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está falando aqui principados e potestades nas regiões celestiais. Então, não é qualquer coisa. É algo que nós não estamos vendo, mas o tempo todo está nos atacando. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Jesus Cristo, quando veio, ele venceu o diabo. Ele venceu. Então, nós só vamos vencer quando Cristo está agindo em nós,
quando Cristo está agindo em nós. Se nós estivermos andando de acordo com a vontade da nossa carne, de acordo com aquilo que nós pensamos que é o certo, de acordo com aquela verdade que nós pensamos que é a verdade, e não que seja realmente fundamentada na palavra de Deus. Então, Cristo não está agindo através de nós e em nós. Por isso que nós estamos em guerra. E essa guerra nós precisamos nos armar. Um soldado, ele não vai de qualquer jeito para a guerra. Ele vai como? Ele vai armado. Então nós precisamos da armadura de Deus. E que armadura é essa? Aí ele vai falando mais à frente. O que é principado e potestade? Principados e potestades, falamos de seres responsáveis por atormentar cidades, países, continentes. Somente uma vida consagrada e obediente, dedicada e reta ao Senhor terá autoridade para vencer esses adversários. Porque os principados, as potestades, elas agem no oculto, elas agem com influências malignas, seja qual for a influência, ele usa diversos meios instrumentais, pessoais, de pessoas, diversos meios para o quê? Para nos influenciar. Então, o tempo todo ele está tentando desviar o nosso olhar de Jesus Cristo. O tempo todo ele está buscando algo para que nós possamos cair em tentação, para que nós possamos pecar, para que nós possamos distanciar de Deus. É isso que é o objetivo dele. Então, nós estamos em guerra com ele. Se nós, com a nossa força, se nós enfrentarmos o adversário, se nós enfrentarmos o diabo, nós conseguimos vencer? Jamais. Nós nunca vamos conseguir, com o nosso conhecimento, com nossa inteligência, com a força do nosso braço, vencer o adversário. Então, como nós vamos vencer ele? Mais à frente, Paulo vai nos falando como nós vamos vencer ele. E ele diz assim, por esse motivo, né? Por esse motivo, porque nós estamos totalmente, o tempo todo cercados, o inimigo ele anda ao nosso derredor procurando alguma brecha para nos atacar, né? Ele procura alguma brecha. O que é brecha? A armadura de Deus, você não pode deixar uma brecha, porque se você deixar uma brecha, ele vai entrar nessa brecha e ele vai destruir você por dentro, através do quê? Pensamento. Pensamento que ele age. Ele age no nosso pensamento. Por isso que é a importância da armadura. E ele diz, por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Sem retroceder. Olha o que ele fala. Se nós pegar, nós só vamos vencer essa guerra. Nós só vamos vencer essa guerra se nós tomarmos posição e nos armar com as armaduras que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos deu, que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Ele conquistou armaduras para nós, ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Então nós precisamos permitir que Cristo haja em nós e através de nós. Por meio do quê? Por meio da oração, por meio da palavra. Primeiramente, eu vou especificar para vocês o que ele fala da armadura. Primeiramente, ele fala assim, que todos nós, sem exceção, nós vamos enfrentar o dia mau. Todos nós enfrentaremos o dia mau. Que dia mau ele quer se referir aqui? O que é o dia mau? É o dia onde a nossa fé vai ser tentada. Nós vamos ser tentados a negar a nossa fé em Jesus Cristo, seja por qualquer situação, seja por qualquer confronto intelectual, de sofrimento, de dor, de morte, de angústia, de qualquer coisa. Nós vamos ser tentados a negar a nossa fé em Jesus Cristo. E ele fala, através de dúvidas, através de questionamentos, muitas vezes nós vamos ser tentados a negar a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que esse dia mau, ele está falando, nós só vamos resistir nesse dia mau quando? Quando nós estivermos com a armadura de Deus. Se nós não estivermos com a armadura de Deus, nós não vamos resistir o dia mau. E ele vai falando,
sem retroceder. Se nós tivermos com a armadura de Deus, nós vamos conseguir sem retroceder, sem perder a guerra, né? E o que ele fala? Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. O cinto da verdade. Qual é uma das armaduras, né? A primeira armadura que ele cita aqui para nós, né? De forma simbólica para nós, é o cinto. O cinto é o que vai sustentar a couraça, né? Do soldado. E o cinto é o cinto da verdade. Né? Nós precisamos do cinto da verdade. E que verdade é essa? Nós precisamos viver a verdade, falar a verdade e entender o que é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, a palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, fala do quê? Ela fala de Jesus Cristo o tempo todo. Ela está anunciando a vinda do Messias e depois ela anuncia que o Messias veio. Então, o tempo todo a palavra está falando o quê? De Jesus Cristo. Então, na palavra de Deus vai estar a verdade, os princípios, os valores, tudo aquilo que nós precisamos para o quê? Para entendermos a palavra de Deus, para nós vivermos a palavra de Deus. Quais são as verdades? As verdades que há lá em Efésios, fala do que é verdade. Efésios 4:4. Há um só batismo, há um só Deus, e Pai de todos, e sobre todos, e por meio de todos. Que é quem? Né? A verdade, é Jesus Cristo. É a fé nele que vai nos salvar. E é o que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E lá em João 14:6 fala, Jesus fala, eu sou a verdade. Então quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Então, para nós conseguirmos combater as mentiras que o adversário vem colocando na nossa mente, nós precisamos do cinto da verdade. Nós precisamos do cinto da verdade, porque é nesse cinto da verdade que nós vamos entender, que nós vamos viver o que Cristo tem para nós. O que Cristo tem para nós. Aqui fala assim, ó. O cinto representa a verdade de Cristo. Nós precisamos, não é verdade segundo o influencer tal, não é verdade segundo a lei do Brasil, não é a verdade segundo, não, é a verdade segundo a palavra de Deus, é a verdade segundo Jesus Cristo, é a verdade segundo ele, não segundo nada dessa terra. Então aqui, se permanecerdes, Jesus Cristo diz assim, lá em João 8:31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Isso é uma verdade. Isso é um princípio. Nós só vamos conhecer a verdade, nós só vamos viver a verdade à medida que nós nos rendemos a Cristo, nós permitimos que Ele age em nós. Através do quê? Através do Espírito Santo, através da palavra de Deus que vai nos falando a verdade. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar com os olhos fixos na palavra de Deus. E toda a nossa vida precisa ser baseada no quê? Nos princípios bíblicos. Não nos princípios culturais, não nos princípios dessa nova era. Não, nos princípios da Bíblia. E para isso eu preciso o quê? Me armar com esse cinto. E como que eu vou me armar com esse cinto da verdade? Como? Obedecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, através da minha entrega, do meu amor por Ele. Olha, ele fala, se afirmarmos, uma das verdades, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Isso aqui é outra verdade. Então são versículos que nós vamos nos armando. Se eu falo que eu tenho comunhão com Ele, mas eu ando mentindo, eu ando em trevas, eu pratico a mentira, eu odeio o meu irmão, eu tô o quê? Eu estou na verdade? Não. Eu estou praticando a verdade? Não. Então, eu posso ser enganado a qualquer momento pelo adversário da minha alma,
pela mentira. Ele vai colocar mentiras na minha mente. Ele vai colocar coisas e eu vou acreditar. Por quê? Porque eu não estou armado com o cinto da verdade. Eu não estou com a armadura do cinto. Eu não estou com o cinto que vai o quê? Sustentar a couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? Que é o próximo, ele fala, e vestido da couraça da justiça. E o que é a couraça? A couraça, ele fala que é a nossa justificação, né? A justificação. A couraça é representado pelo quê? Aqui, ó. Couraça simboliza a justificação, né? A couraça é a justificação. Ponto. Por que justificação? Quando eu sei que eu fui justificado, eu criei em Jesus Cristo, eu arrependi dos meus pecados, e eu vou colocar o quê? A couraça da justiça, que é a justificação. O que é justificação? Eu ter certeza absoluta que eu sou justificado por Jesus Cristo. Eu sou justificado por Ele. Então, Cristo me justifica. Não é justiça própria, não é as minhas obras. Não, eu fui salvo, eu fui justificado através do sacrifício de Jesus e ele me justificou. Então, isso é uma arma contra o adversário, porque vai vir dúvidas sobre a nossa salvação, vai vir dúvidas quando nós praticamos algum erro, alguma coisa, vai vir dúvida, será que Deus me perdoou? Será que Deus me ama? Será que isso? Vai vir muitas dúvidas na nossa mente. Então, nós precisamos, e a couraça, ela protege o que no soldado? Ela protege os órgãos vitais, que é o coração, que é os rins. Da mesma forma, no espiritual, para nós, significa isso. A couraça vai proteger a nossa vida eterna. Isso é tão importante, porque vai proteger a nossa vida eterna. Como vai proteger a nossa vida eterna? Porque se eu souber que eu sou justificado, porque eu criei realmente de todo o meu coração, eu confessei com a minha boca, e eu sei, eu tenho a certeza que eu fui justificado por Jesus Cristo. Então, ele justificou, ele me perdoou, ele perdoou os meus pecados, ele apagou a minha culpa. Eu não tenho culpa mais diante de Deus. Por quê? Porque ele me justificou, então eu sou justificado. Isso é uma couraça da justiça que vai proteger a nossa vida eterna. Porque o diabo, ele vai vir com ciladas. Quais são as ciladas? As ciladas é de querer questionar a nossa fé, de querer questionar, fazer com que nós duvidamos da nossa justificação, de queremos tentar nós apresentar coisas diante de Deus como troca, como mérito. Ah, Senhor, eu fiz isso. Ah, Senhor, eu fiz aquilo. É um mérito. É uma troca que eu tô fazendo com Deus. Né? Ah, Senhor, é por isso que o Senhor tá me perdoando porque eu tô fazendo isso. Não, isso não existe. Por quê? Porque nós somos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É Ele que nos justifica diante de Deus o Pai. Ele vai nos justificar, né? Então, qual é a próxima armadura? Vamos ver qual que é a próxima. Calçados com calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Primeiro, né? Primeiro eu coloquei o cinto da verdade. Então eu já estou ciente do que é a verdade. Quando eu sei a verdade, quando eu vivo de acordo com a verdade de Cristo, que é apenas Ele que vai me salvar, apenas a fé nele, a confiança nele que vai me salvar, que Ele venceu por mim. Então, se ele permanecer em mim, se ele agir através de mim, se eu permitir que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, aperfeiçoe o meu caráter, transforme o meu caráter no caráter dele, né, no caráter dele, que é um caráter de que fala lá em Gálatas 5, que é o que? Amor, bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio, que é o caráter de Cristo. Se nós permitirmos que Cristo age em nós, nos rendendo a Ele, renunciando, crucificando a nossa carne, nós vamos estar armados do que? Da verdade. E essa verdade eu encontro na onde? Apenas na palavra de Deus. E depois disso, eu vou para onde? Eu vou pro cinto, né? Para a couraça da justiça, que é eu conheci a verdade e eu criei nele, então eu fui justificado por ele. Né?
Isso é uma justificação. Depois vem o quê? O calçado do evangelho. Olha o que fala. Calçado do evangelho. Sandálias, que as sandálias que protegem os pés. A proteção do evangelho da paz, que fala o quê? Sandálias fala da paz e da reconciliação com Deus. Essa é o mais importante, porque na verdade não é o mais importante, todos são importantes, mas esse é o quê? Chega um momento que você já conheceu a verdade, você já armou com a verdade, você já colocou a couraça, que você sabe que você foi salvo por meio da justificação em Cristo Jesus. Então depois vem o quê? Depois vem, eu vou conseguir falar o quê? A verdade, né? Eu vou entender que eu fui reconciliada com Deus e essa reconciliação com Deus Pai me dá uma paz, né? E essa paz que está comigo, que está em mim, o que ela vai ser? Onde eu for, eu vou levar essa paz. Hoje nós podemos ver o quantas pessoas andam, né, perturbadas, tão tristes, amarguradas, precisando de libertação, precisando, né, de uma salvação. E Jesus Cristo, ele veio para isso. Ele veio para isso. Então, ele veio para trazer a salvação, ele veio para trazer luz onde há trevas, né? Então, quando eu estou calçado com o evangelho, né, da paz, onde eu for, eu vou levar para as pessoas essa reconciliação com Deus, essa mensagem de reconciliação com Deus e essa mensagem da paz, né? Que é a paz que Jesus Cristo nos dá, né? Através do sacrifício dele, ele nos dá essa paz. Então, eu vou levar esperança para as pessoas. Isso é o quê? É aquele versículo, né, que fala que nós somos luz do mundo. Por quê? O mundo hoje está cheio de trevas, né? Sempre esteve. Então, onde aquelas pessoas que estão usando a armadura de Deus, estão vivendo Cristo, estão agindo em Cristo, e Cristo está agindo, e onde Cristo está agindo nessa pessoa, onde ela vai levar o quê? Paz, a mensagem da paz, a mensagem de reconciliação com Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, mediante o nosso arrependimento. Então isso é muito grandioso, mas infelizmente muitas pessoas não sabem disso, muitos cristãos, né, que são crianças, como fala lá em Hebreu, o autor de Hebreu fala, lá em Hebreu fala assim, ó, no Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Justiça é o quê? Que é o ensino da justiça? É a mensagem do evangelho. O ensino da justiça é a mensagem do evangelho. É a mensagem do evangelho que nós vamos viver, né? Nós vamos viver o evangelho, nós vamos viver Cristo e Cristo vai viver em nós, vai agir através de nós. Então ele vai nos capacitar com o seu poder para que nós possamos ensinar a justiça. Justiça é quem? Justiça é o próprio Jesus Cristo. Ele veio fazer justiça, né? Isso é o ensino da justiça. Porque mais à frente ele vai falar. No entanto, o alimento sólido, né? Porque quem está bebendo de leite, ele não consegue praticar, ensinar, né? Ele não consegue fazer o ensino da justiça, né? Ele não consegue. Por quê? Porque ele ainda não sabe discernir o bem e o mal, que falam. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Por exercício constante da fé. Exercício constante da fé, que eu vou ter o quê? Que eu vou conseguir discernir o bem do mal. No entanto, existe então o quê? 2 alimentos. Para aquela pessoa que professa a fé em Jesus Cristo, 2 alimentos. Existe o primeiro alimento, que é o leite. O leite. Qual é o leite? O leite, quando nós passamos, quando o neném nasce, né? O neném nasce, ele faz o quê? Ele precisa... A mãe vai ali fazer o leite, né? Vai produzir o leite, o neném só vai lá e mama, né? Ele vai lá e suga o leite, tudo. Mas ele fez alguma coisa? Não. Ele só colocou a boca e mamou, e sugou o leite e saiu, né?
Da mesma forma, nós, quando nós nascemos espiritualmente, nós nos alimentamos do quê? Do leitinho. Do leitinho. Qual leitinho é esse? As pessoas precisam ler a palavra, outras pessoas leem a palavra, prega a palavra, e aquela pessoa vai se alimentando. Eu mesmo, quando o Senhor me despertou, tudo eu precisava o quê? Entender a palavra segundo o que o tal pregador falava, segundo tal pregador falava. Eu não entendia a palavra, lendo a palavra, eu não entendia nada. Eu não entendia. Mas com o passar do tempo, com a persistência, com a rotina diária, com priorização, priorizei a palavra de Deus diariamente, todos os dias, eu fui o quê? Eu fui crescendo nisso. O nível de revelação que o Senhor foi derramando sobre mim foi me dando uma comida mais sólida. Então, qual que é a diferença da comida sólida para o leite? O leite é quando as pessoas lêem a palavra, elas vão meditar a palavra e outra pessoa, exemplo, eu tô aqui lendo, eu leio a palavra, eu tô interpretando a palavra isso, e tô falando para vocês. Então, vocês que estão recebendo aquilo que eu li, que eu entendi, que eu interpretei de acordo com a palavra de Deus, né? Não de acordo com a minha opinião, mas de acordo com a verdade da palavra de Deus. Vocês estão ouvindo, então vocês estão fazendo o quê? Vocês estão bebendo o leite, né? Vocês estão bebendo o leite. Por quê? Porque vocês ainda não conseguem passar para frente isso. Vocês não conseguem pegar uma pessoa que não conhece Jesus Cristo e ir lá e falar de Jesus e pregar a verdade, falar discernimento falar para a pessoa discernir entre o bem e o mal. Ela não sabe. Ah, mas é muito fácil discernir, a gente pensa, né? É muito fácil discernir o bem e o mal. Hoje em dia a gente sabe, mal é isso, bem... Não é assim. Por quê? Para nós discernirmos o bem e o mal, nós precisamos conhecer muito bem Jesus Cristo através da palavra dele. Porque o mal hoje em dia, o mal que é contrário à natureza de Deus, ele está... Claro, nós temos a perversidade, que ela é bem visível, né? Mas o mal, segundo o mal que não seja perversidade, mas que seja que está maquiado, na verdade. Esse mal, ele está maquiado com o quê? Com o falso amor, com a falsa liberdade, com a falsa liberdade. Sabe aquela mensagem que fala: eu mereço ser feliz, eu tenho que fazer minhas vontades mesmo, porque eu mereço, olha o tanto que eu sofri, eu tenho que... Não, isso é mentira. Então, são mentiras que nós combatemos com a palavra de Deus. Jesus Cristo não veio fazer a vontade dele, Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai. E nós andamos de aquelas pessoas que desejam viver a vontade de Deus, viver a vida que Deus tem para elas, precisa negar suas próprias vontades e conhecer a vontade de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, não tem como eu criar os meus filhos, não tem como eu ser uma esposa de acordo com as verdades do mundo. Não tem como. Porque isso eu preciso criar os meus filhos, ser esposa, eu preciso servir o outro, eu preciso trabalhar segundo os princípios da Bíblia e não segundo o autor fulano de tal, não segundo o influencer fulano de tal, não segundo aquilo que a cultura moldou no meu coração. Então, é segundo o quê? Segundo a palavra, segundo os princípios de Deus. Então, eu discernir o bem e o mal não é tão fácil assim. Por quê? Porque para mim discernir o mal hoje em dia, ele vem mascarado. Ele vem mascarado com influências negativas através de filmes, através de desenhos, através de novelas, através de muitas coisas. Ele vem mascarado e aquilo ali vai entrando no seu coração e você vai tomando como verdade. Você vai tomando como verdade e não é verdade. Por quê? Porque você não estava armado com o cinto da verdade. Porque você não estava armado com a couraça da justiça. Isso é tão importante, tá vendo? Por isso que nós precisamos da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. E nós só vamos conhecer a verdade mediante o Espírito Santo agindo em nós. Porque quando o Espírito Santo começa a agir em nós e nós começamos a obedecer ele nos leva para a palavra.
Ele nos leva a buscar a verdade na palavra em um mundo com tanta enganação. Uma pessoa fala A, outra pessoa fala B, uma pessoa fala que tem que ser assim, outra pessoa fala que tem que ser assado. Então, como que eu vou saber discernir a verdade? Eu preciso da palavra. E isso é discernir o bem e o mal. E ele fala, né? No entanto, o alimento sólido, então, tem 2 alimentos. Tem cristão que ele passa a vida inteira no leite. Todos nós passamos pelo leite. E às vezes nós queremos o leite também, porque o leite é a pregação pronta, né? Que nós pregamos, que nós pegamos do outro. Que a pessoa vai lá e prega, a pessoa vai e bebe. Até hoje eu faço isso. Faz parte, o leitinho faz parte. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós precisamos subir um monte, caçar, matar o animal, colocar ele para preparar o animal, né? Simbolicamente falando, o que seja isso. Eu preciso fechar a porta do meu quarto. Eu preciso isso diariamente. Preciso fechar a porta do meu quarto, orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me guia na tua palavra, Espírito Santo. Age em mim. Em nome de Jesus, age em mim. Jesus Cristo, entra no meu coração, me transforma. Quebrando o meu coração. Senhor Jesus, é fechar a porta. Para você conseguir ter o alimento sólido, você precisa fechar a porta do seu quarto com a sua Bíblia, com os seus joelhos. Você vai orar a Deus e você vai para a palavra. Você vai pegar um versículo da Bíblia, você vai pegar um capítulo da Bíblia e todos os dias você vai fazer isso. Mas você não vai pegar só o livro que você acha fácil ou só o livro que você gosta. Não. Você vai pedir a guia do Espírito Santo e vai pegar capítulos que você precisa entender, que você precisa crescer naquilo. Nem que você fica uma semana, um mês naquele livro, mas que você possa absorver. Você vai ler aquela palavra, você vai meditar naquela palavra, você vai orar aquela palavra. Ah, Senhor, que tá falando que eu não posso mentir. Mas vira e mexe, eu acabo mentindo. Ah, então eu vou ler sobre a mentira ali na palavra. O que fala da mentira? Aí você vai ler aquilo ali, vai meditar naquilo ali, vai orar sobre aquilo ali para o Senhor vir começar a te transformar. Então isso é o quê? É eu começar a ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, viver a palavra. Então eu já não vou acreditar mais no que o outro está falando se ele não tiver como base o princípio da Bíblia, como a Escritura Sagrada. Então aqui ele fala, isso é o alimento sólido, é quando o Senhor traz para nós a palavra ali, nós conseguimos meditar naquilo e através daquele capítulo nós conseguimos enxergar, o Espírito Santo nos mostra o que o Senhor está querendo falar para nós naquele capítulo. No começo, apenas uma palavra já nos muda, uma palavra vai nos mudar. Que Jesus, eu descobri que Jesus morreu por mim na cruz. Nossa, eu descobri que Deus me ama tanto. Tá vendo? No início, quando o Senhor começa o nível de revelação em nós, é por palavra. Quanto mais nós valorizamos aquilo, quanto mais nós priorizamos aquilo, mais Ele vai falando conosco, mais Ele vai agindo em nós. Mas nós precisamos priorizar. Nós precisamos valorizar aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu de presente. Isso aqui é o maná para nós. Então, através disso, esse alimento sólido, todos nós precisamos dele. Porque se nós não tivermos esse alimento sólido, nós nunca vamos conseguir por nós mesmos discernir o bem do mal. E não vamos conseguir ensinar, né? Nós não vamos conseguir praticar o ensino da justiça, que é o ensino da palavra de Deus. Nós só vamos conseguir praticar o ensino da palavra de Deus, o ensino da justiça, o ensino de Jesus Cristo, ensinar quem é Jesus, pregar Jesus, viver Jesus, através do quê? Através dessa comida sólida. E essa comida sólida eu consigo o quê? Na prática, com a palavra de Deus, vivendo na prática, conhecendo a palavra. E isso é o quê? Isso é através da minha priorização. Isso é uma graça de Deus que Ele deu para nós. A palavra de Deus é nosso alimento espiritual. Então ele continua, voltando para Efésios 6, ele continua, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o que é o escudo? Quando o diabo vir com flechas,
quando ele vir com flechas para nós, quando ele vir com flechas para nós, para nos derrubar, né, para atacar a nossa fé, nós vamos o quê? Nós vamos usar nosso escudo da fé. Que fala que bem aqui, eu anotei, a fé é o escudo sobre a fé através das escrituras. A nossa fé vai estar o quê? Em Deus, mas no Deus da escritura, das escrituras sagradas. Não é o Deus que eu criei segundo um versículo da Bíblia, não é um Deus segundo o que o irmão falou, o que o outro falou. É o Deus da Bíblia, não é um Deus criado da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Porque muitas pessoas estão criando deuses para si, de acordo com as suas concupiscências do coração, de acordo com o que ela acredita, de acordo com o que ela acha que é o certo. Por isso que nós precisamos estudar, compreender a palavra, entender o contexto, entender o que o autor quer dizer com aquele capítulo, o que ele quer dizer sobre aquele capítulo e o que ele está falando comigo hoje através daquele capítulo. Por isso nós temos o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. A Bíblia ela é entendida como um todo, ela não é entendida por versos, ela não é entendida apenas por capítulo. Ela liga um ponto de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, ela faz ligação. Mas isso é o quê? Comida sólida. Preciso ter tempo, eu preciso meditar, eu preciso aprofundar, eu preciso estudar. E isso gera o quê? Gera em nós uma comida sólida. Porque aí nós vamos conseguir ensinar, né, o ensino da justiça. E a couraça da fé, que fala assim, que a couraça da fé, primeiro, identifique os dados inflamados, né? O que é dados inflamados? Dados inflamados, existem pensamentos e sentimentos que queimam dentro de nós. É preciso identificar de onde vem esse fogo. Quando vem de Deus, purifica nós, né? Faz nós mais puro. Mas quando vem de Deus, purifica nós. Quando vem do maligno, fere e consome por dentro, de uma maneira bem ruim. O fogo no sentido de purificar. Existe dois fogos, o fogo estranho e o fogo que vem da parte de Deus para nos purificar, né? O que vai dar exemplo? Qual que é o fogo estranho? Como é que eu vou saber qual fogo estranho é esse? Lá em Levítico, fala assim, eles pecaram quando o fogo foi culto a si mesmo, pecaram quando não cultuaram ao Deus, ou seja, quando nós estamos cultuando a nós mesmos, quando nós criamos ídolos de acordo com o nosso coração, de acordo com o que fulano falou, de acordo com o que Beltrano falou, eu estou criando deuses para o meu coração. Então isso é ídolo que eu vou cultuar. Não é o Deus da Bíblia. Por isso que eu preciso mergulhar na palavra de Deus e preciso entender ela de capa a capa, ligando um ponto com o outro, e não apenas fragmentado. Que vai falar assim, ó, que o escudo da fé vai me armar contra isso, contra essas ciladas do adversário que vai vir sobre mim. Para o quê? Para eu vacilar na fé, para me colocar fé em outra coisa. Para me colocar fé em outra coisa, menos em Deus, menos em Jesus Cristo. Quantas pessoas estão colocando a fé em outra coisa? Em obras, em homem, em instituição, em imagens, né? Em santos que idolatram santos. Estão colocando a fé em si própria, né? Cultuam a si própria, se acham capazes de fazer isso. Não. Quando nós compreendemos o evangelho verdadeiro, nós entendemos a nossa insignificância, a nossa insuficiência de fazer algo. Porque nós dependemos totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente dele para tudo. Para nos falar a verdade, para nos ensinar a verdade, para nos capacitar a viver a verdade. Isso é tudo parte dele. Não é parte de nós. Não é força nossa. Não é inteligência nossa. Não é conhecimento nosso. Então o que nós precisamos? Apenas colocar a nossa fé, nossa confiança em Deus.
Mas muitas pessoas falam, eu confio em Deus, eu tenho a fé em Deus. Gente, mas muitas vezes a gente fala da boca para fora e nós não estamos vivendo isso. Porque para nós confiar em alguém, para nós dependermos de alguém, nós precisamos nos render em obediência a essa pessoa. Então eu preciso o quê? Da palavra. Eu preciso conhecer a palavra para me obedecer à palavra. Eu não posso conhecer parte a palavra e obedecer em parte, não. Eu preciso realmente depositar a minha fé em Jesus Cristo e armar com a armadura dele, permitir que ele age em mim. Que ele vai falar aqui, ó. Jesus Cristo que nos salvou. Lá em Hebreus fala, 11:11, o que é a fé? É a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Não podemos ver a Deus, mas a fé nos dá a certeza que Ele existe. Essa fé nos aproxima de Deus. Precisamos do escudo da fé, porque o diabo nos ataca com mentiras e dúvidas. A fé vence a dúvida e nos ajuda a crer na verdade da Bíblia. A fé ela vai nos ajudar a crer na verdade da Bíblia. E outra, tá escrito aqui, lá em Marcos 9:24 fala, se você não tem fé, aqui fala, a fé é um dom de Deus, se você precisar de mais fé, peça a Deus, como pediu lá em Marcos 24, né? Que o homem pediu, Senhor, eu creio, né? Crer é uma decisão, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Só de eu estar pedindo para Deus, eu já tenho um nível de fé. Eu já tenho um nível de crença. Então peça, Senhor, aumente a minha fé. Porque nós precisamos de fé para vencer. Nós precisamos de fé. E qual é a outra? É o capacete. É o capacete da salvação. O outro instrumento, né? O outro instrumento que a armadura do soldado é o capacete da salvação. Por quê? Porque quando nós temos certeza da nossa salvação em Jesus Cristo, quando nós temos certeza, nós não aceitamos muitas mentiras que o diabo vem colocar na nossa mente, nós não aceitamos, porque nós temos certeza da nossa salvação. Nós temos certeza que Ele nos salvou, que Ele nos justificou. Então, quando vem as condenações, quando vem as flechas do maligno na nossa mente, mas isso, colocando dúvida, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Não existe isso. Porque não pode existir isso para nós. Porque nós fomos salvos por meio da graça, sem mérito. Então, nós precisamos o quê? Do capacete da salvação, que vai proteger a nossa cabeça das flechas do inimigo, porque o adversário vai agir na nossa mente, ele vai colocar pensamentos impuros, ele vai colocar pensamento de dúvida, pensamento de questionamentos. Então, o que eu preciso? Me armar com o capacete da salvação. Não, eu sou salvo. Então, tá escrito lá em João, 1 João, a epístola de João. Tá escrito no capítulo 1, né? Se eu pecar, e se eu confessar o meu pecado, Jesus Cristo, ele vai o quê? Ele vai me justificar. Deus vai me perdoar. Então, se você pecou de alguma forma, se você praticou um pecado, você vai pedir perdão. A graça de Deus nos capacita a viver longe do pecado, a não pecar. O pecado não tem mais domínio sobre nós, mas é impossível nós vivermos uma vida aqui na terra sem praticar um pecado. Mesmo depois do Senhor Jesus Cristo ter nos justificado. Quando nós mentimos, quando nós fofocamos, quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós insultamos o nosso irmão, isso é um pecado. Então praticamente impossível, muitas vezes, mas nós somos capacitados a cada vez mais sermos aperfeiçoados e a viver longe do pecado. Mas caso isso aconteça, como João fala, nós temos o quê? Um advogado para nos justificar e para nos purificar a nossa consciência de toda culpa, através do sangue dele. Então, o capacete da salvação é o quê? É eu ter a convicção, a certeza. Eu sou salvo, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Ele perdoou os meus pecados. Ele tirou a minha culpa. Então, eu não sou mais culpado. Então, se eu confessar o meu pecado e me arrepender, porque quando a gente arrepende, a gente não volta a ficar fazendo. Se a gente voltar de novo, a gente pede perdão e pede a graça de Deus para nos capacitar a não pecar mais sobre aquilo. Então, nós vamos começar uma guerra, vamos crucificar a nossa carne. Então, é o quê? Nós estamos usando o capacete da salvação. Porque
Eu sou salva. Eu sou salvo. Então, se eu sou salvo, o inimigo, muitas flechas que ele vai lançar na sua mente, faça isso para você merecer o céu, faça aquilo para você merecer o céu. Não, eu vou fazer boas obras porque o Senhor habita em mim e Cristo está agindo em mim. Então, eu vou praticar boas obras por causa disso, não para me merecer a salvação, porque eu já sou salvo, porque Jesus Cristo morreu por mim. Tá vendo? Isso é um capacete, isso é uma armadura contra o adversário. Agora vai pro final, que é a última arma, que é o último instrumento, mas é a única arma. A única arma. Que é o quê? A única arma é a espada. A espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma. É a única arma da armadura. As outras tudo é para o quê? Para se defender, porque nós devemos resistir o diabo e ele vai fugir de nós, né? Como está escrito na palavra. E a última arma é o quê? É a espada, que é a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir vencer as batalhas nessa terra quando nós usamos a palavra de Deus como arma contra o adversário e contra a nossa própria carne. Como nós vamos usar essa arma? Nós precisamos conhecer ela. Quando o diabo vir com a palavra. Exemplo, simples, necessário e primordial. Quando Jesus Cristo estava no deserto. Quando Jesus Cristo estava no deserto, o que ele fez? Como ele venceu o diabo? Qual foi a arma dele? Ele venceu com a espada, que é a palavra de Deus. O adversário citou um versículo da Bíblia. E Jesus Cristo foi lá e citou outro. O adversário não mentiu, mas o adversário tirou do contexto, né? Se você é filho de Deus mesmo, se você é mesmo filho de Deus, façam que essas pedras se tornem pães. Porque ele sabia que Jesus Cristo tinha o poder para isso, né? E ele fez o quê? Ele questionou a identidade de Jesus Cristo. Quantas vezes Satanás questiona a nossa identidade como filhos de Deus? Muitas vezes ele questiona a nossa identidade, ele coloca dúvidas no nosso coração com relação à nossa identidade em Cristo Jesus. E nós aceitamos, sabe por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque quando ele vir com um versículo da Bíblia, você vem com outro. Tá vendo? Você fez tal pecado. Aí você vai falar o quê? Não, mas se eu me arrepender e confessar, Jesus Cristo vai me salvar. Então isso, tá vendo que eu vou usando a palavra como espada? Porque ele vem na minha mente como ataque e eu uso com outra. E foi assim que Jesus venceu. Todas as partes Jesus venceu foi assim. A primeira foi com pão. Depois foi ele falando da glória, né? O último, né? O último ele falou assim, levou ele para um pedestal muito alto e disse, eu te dou a glória desse mundo, né? Se você prostrar e me adorar. E ele fala, né? Na verdade, o Jesus retruca ele do pão, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Satanás citou a Bíblia, Jesus citou a Bíblia. No final, que ele falou do pedestal, como quando Jesus Cristo subiu no pedestal lá e ele falou, eu te dou toda a glória. O diabo falou, se você prostrar e me adorar. E Jesus Cristo, não. Somente o Senhor teu Deus. Nós só podemos adorar quem? Deus. Deus. E isso é o quê? É isso o tempo todo o adversário está fazendo conosco. Ele está tentando nós. Ele tenta questionando a nossa identidade como os filhos de Deus. Ele tenta nos oferecendo glória, manjares para nos tirar os olhos de Jesus Cristo. Ele tenta o tempo todo, ele nos tenta para que nós façamos a vontade dele e não a vontade de Deus. E muitas vezes o adversário vem com a vontade dele para nós de acordo com a concupiscência do nosso coração, de acordo com aquilo que o nosso coração deseja. Porque aquilo que vai me tentar, às vezes não vai tentar você. Mas aquilo que tenta você, às vezes não tenta eu. Então ele vai vir de acordo com o seu desejo que está no seu coração. Então isso é muito importante. Então a espada é a palavra de Deus. Então como nós podemos viver sem conhecer a palavra de Deus? Não podemos. Mas a partir do momento que nós buscamos conhecer a palavra de Deus, o que nós precisamos? Nós precisamos usar ela. E isso, como nós vamos conseguir usar ela? Com o poder de Jesus Cristo agindo em nós. Porque eu ler é uma coisa, a palavra de Deus. Eu ler é uma coisa. Agora, eu viver a palavra de Deus é outra. É apenas o poder de Cristo agindo em mim para me conseguir praticar aquilo. Então, como que eu vou conseguir? Orando. Orando. Então, resumindo, quais são... A última que ele fala.
Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Então é isso. O que se resume tudo? Palavra, oração. Palavra, oração. Eu ouço a palavra, eu oro a palavra, eu oro a Deus, eu clamo a Deus em insistência, humilde. Orar de acordo com a vontade de Deus. Como que eu vou orar de acordo com a vontade de Deus? Eu vou conhecer Ele, eu vou saber, Deus quer isso, Deus quer que eu ando em santidade, mas eu tô nessa prática. Eu não tô conseguindo andar na santidade. O que eu vou fazer? Então é isso. Então o que nós precisamos é isso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E como que nós vamos conhecer? Orando. Valorizando a palavra. Priorize a palavra de Deus. Priorize a oração na sua vida. E você vai vencer todas as batalhas. Todas as guerras que se levantar contra você para te tirar da fé em Jesus Cristo, para te remover da fé em Jesus Cristo, você vai vencer. Por quê? Porque Cristo está agindo em você. Então, quando Cristo está agindo em você, você vence as batalhas, você vence as guerras. E vencer batalha, vencer guerra, não significa ausência de sofrimento, ausência de dor, não. Significa que nós estamos perseverando na fé em Jesus Cristo até o fim. Até o fim. E outro, muito importante, lá em João, Jesus Cristo fala que a vida eterna consiste em quê? Em conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo, seu Filho. Então, a nossa vida eterna como cristãos começa aqui na Terra. Nós começamos a conhecer a Deus aqui na Terra, através das Escrituras, através da oração, através dessa busca para Ele, através do tanto que Ele vai se revelar a nós. O nível de revelação na palavra é tremendo, é grandioso, quando nós estamos andando em santidade, em amor a Deus. Agora, quando eu uso a Bíblia como meio de superstições, como eu uso a Bíblia para atacar as pessoas, quando eu uso a Bíblia para arrotar conhecimento, isso não me transforma. Isso não me transforma. O que vai me transformar, a Bíblia, os tesouros ocultos da palavra de Deus, só vai ser revelado a nós, só vai nos transformar quando nós estamos querendo agradar a Deus, quando nós estamos buscando, amando a Deus, querendo agradar a Ele. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, priorizamos ela, porque nós amamos tanto a Deus e queremos agradar a Ele, queremos conhecer Ele, é transformador. É transformador, porque Ele vai nos transformar, Ele vai nos revelar os tesouros ocultos, né, os tesouros grandiosos que tem na palavra de Deus. Porque essa palavra que é viva, ela fala conosco o tempo todo. Quantos comportamentos que o Senhor tratou comigo através da palavra. Quantos comportamentos. Um dos comportamentos bem simples que ele tratou comigo foi o seguinte. Certo dia, eu estava lendo a palavra lá em Gênesis. E em Gênesis falava da submissão, da submissão de Moisés ao sogro dele. Naquele momento, eu já tinha lido aqueles versículos muitas vezes, mas naquele momento foi grandioso. Por que foi grandioso? Porque naquele momento o Senhor falou comigo: Cássia, apesar de você estar fazendo a minha vontade, você deve submissão às suas autoridades na terra. Porque Deus mandou Moisés, vai lá no deserto, Moisés, e vai no deserto não, perdão. Vai no Egito e tira o meu povo que está sendo escravizado. Moisés não foi. Moisés fez o quê? Moisés foi até o sogro dele. Primeiramente, Deus falou com ele, então ele desceu até o sogro dele, pediu permissão para o sogro dele. Depois que ele pediu permissão, que ele foi. Então, na hora, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo assim: é isso, apesar de eu te mandar fazer as coisas, você tem autoridades na terra e você precisa ser submissa a essas autoridades. Então, mesmo que eu te mandar fazer algo, Cássia, não faça. Mesmo que eu te mandar fazer algo, não faça sem pedir permissão para suas autoridades na terra. Tá bom. Mesmo que eu te mandar fazer algo, você precisa pedir autorização para suas autoridades. Isso é ser submissa. Isso é submissão. Tá vendo? É um princípio que está se perdendo
Nessa era que nós vivemos, nós não temos submissão ao nosso esposo, nós não temos submissão às nossas autoridades espirituais, que é a pessoa que nós frequentamos na igreja, que é a pessoa que está à nossa frente. E nós devemos submissão a essas pessoas. Por quê? Porque o Senhor, ele decidiu na sua soberana vontade e que nós seríamos transformados, que nós seríamos aperfeiçoados na união, na unidade uns com os outros, no nosso relacionamento um com o outro. Por isso, não tem como, não existe possibilidade de eu falar que eu amo a Deus e odeio o meu irmão. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não sigo os princípios da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos ser guiados e motivados pela palavra de Deus. Não permita ser moldado pelos princípios da cultura mundana. Não permita isso. E espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês, né? Tem muito mais a falar, mas vou falar no próximo vídeo, eu vou falar mais sobre essa questão, né, da submissão, que é um assunto bem complexo, mas é simples, é muito simples, mas muitas pessoas colocam muita dificuldade em entender isso, né? Como ser submissa, né? Mas são coisas que a palavra ela vai nos mostrando. Porque nós temos responsabilidades como esposa, mas o nosso esposo também tem responsabilidade, né? Não é só nós que temos essa responsabilidade de ser submissa. Porque a submissão é algo tremendo, né? É algo tremendo que Deus colocou na nossa vida. Porque nós somos submissos também à autoridade, à vontade de Deus. Por isso que muitos não querem fazer a vontade de Deus, porque elas querem o quê? Fazer o que acha que é certo, fazer aquilo que a cultura moldou a fazer. Então nós devemos tomar muito cuidado mesmo. E isso é o que? A nossa arma é a palavra de Deus, é a nossa espada, que nós vamos guerrear contra o adversário da nossa alma, contra a nossa própria carne. Nós vamos vencer em Cristo Jesus, quando nós permitimos que a palavra dele nos transforme, que a palavra dele nos molde. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus.